comecei aqui a gravação. Depois eu vou deixar, como nós estamos usando o Zoom, né? Então, eu acabo tendo que, como nós estamos usando o Zoom, eu acabo tendo que fazer, subir esse material do Zoom pelo meu YouTube e depois passar para vocês. Mas vamos lá. Então, dentro desse material que nós estamos vendo aqui, nós discutimos com vocês na aula passada, né? Nós começamos o processo de discussão a respeito do que é uma pergunta de natureza nominal, do que é uma pergunta de natureza intervalar, e depois vamos falar agora um pouquinho de perguntas de natureza de razão, tá certo? E ordinal. Então, rapidamente aqui, eu acabei não abrindo o... Cadê? Aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos só dar uma recordada rapidamente para a gente ganhar tempo dentro desse material que a gente passou para vocês. Vamos pegar aqui o nosso Moodle, tá? Só para a gente pegar o Moodle. Um momentinho. Pronto. Então, no Moodle que nós estamos, que eu tenho aqui para vocês, né? Então, aqui, eu deixei, ó, aula do dia 15, tem um link, ó. Será utilizado os mesmos materiais usados na aula anterior, tá? Aqui embaixo, eu deixei a nossa composição de nota, tá certo? Não sei porque esse negócio do relatório ficou com umas letras maiores. É doido isso. Então, a gente já tem uma nota entregue. Nós temos o roteiro, vocês estão terminando também já, a segunda nota. Semana que vem nós vamos ter um exercício de pesquisa quantitativa, tá certo? Temos uma nota de uma montagem de questionário, que pode ser até, caso alguém queira trabalhar o questionário do PI, tá certo? Se for o caso. Nós temos uma pesquisa quantitativa que eu vou falar com vocês na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira que vem agora, tá? E que vai gerar um relatório de pesquisa e que tem uma coleta, ou seja, cada um de nós tem uma coleta, cada um de vocês tem uma coleta, né, de uma quantidade de questionários para coletar, para a gente montar a nossa base de dados para ser trabalhada, tá bom? E nós temos uma bonificação por alguns questionários a mais, mas eu não vou explicar isso agora, vai deixar no momento em que a gente fizer esse processo, né, esta explicação. Então, as informações aqui para o PI, tá bom? Então, nesse segundo bimestre, as equipes elas vão ter que desenvolver, tá, uma pesquisa para buscar informações que auxiliem na condução do projeto, né? A proposta de pesquisa, ela precisa de tudo. Não precisa ser uma pesquisa muito sofisticada, pelo amor de Deus, tá certo? Não precisa. Quer fazer uma qualitativa, quer fazer uma quantitativa, não tem problema, né? O importante é que se busque dados para trabalhar isso. Então, foi o que eu falei hoje para o Paulo, tá? Tipo assim, no e-mail que eu mandei, o Paulo está aí, eu estou vendo aí, né? Se eu quero fazer uma pesquisa qual, pesquisa quant, daquilo que vocês acharem mais interessante para trabalhar, né? Ou seja, depender do objeto, tá certo? Eu acho que a primeira coisa que vocês podem me questionar, e eu acho que eu quero que vocês me questionem isso na próxima quinta-feira, tá bom? Tipo assim, professor, o nosso objeto é esse, o que, é que você acha que a gente deveria fazer? Eu acho que deve fazer uma qual e fazer uma quant. Eu falei até para o Paulo. No caso do trabalho deles, podiam fazer uma quantitativa, tentando avaliar o que as pessoas que participam do Zoom e o Walker acham do evento, tá certo? Então, acho que a gente poderia fazer alguma coisa neste sentido, tá? Então, eu quero que as equipes pensem e na próxima quinta-feira a gente pode já ter uma discussão a respeito disso daí. Vamos pegar um tempo da nossa aula para a gente fazer uma discussão a respeito de como é que isso possa ser conduzido, tá certo? Beleza. Eu vou ter que usar uma touca, um lenço, alguma coisa, porque esse cabelo está me deixando louco já. Meu Deus do céu, olha só como é que tá isso. Horrível. Então, vamos então para a parte que a gente trabalhou da disciplina. A gente trabalhou com vocês explicando que as perguntas numa pesquisa quantitativa, elas podem ser
Elas podem ser, um questionário, eu posso trabalhar perguntas fechadas, perguntas abertas, ou semi-fechadas ou semi-abertas. Quando nós temos perguntas fechadas, os itens das perguntas, eles formam uma escala. Essas escalas, elas podem ser de 4 tipos. Escalas nominais, escalas intervalares, escalas ordinais e escalas de razão. Então, o que é que a gente falou? Escalas nominais, eu tenho nomes, né? Então, os itens das escalas formam um nome. Por exemplo, a lista de alunos da disciplina de vocês, do curso de vocês, da minha disciplina, tem nomes. Então, eu só consigo ver frequência de, vamos, tem lá, eu tenho tantos alunos, masculino e feminino, tá certo? Então, eu sei quantos são masculino e quantos são feminino. Eu não posso tirar média. Só é possível tirar a média se os itens da escala forem números. Então, quando eu tenho nome, eu não posso. Professor, e se eu considerar que 1 é masculino e 2 é feminino? Tudo bem, mas do que adianta? Né? Então, quando eu tenho uma escala numérica, é porque eu tenho uma graduação que está sendo estabelecida. Né? Então, eu tenho uma graduação. Eu pergunto para a Fernanda e pergunto, escuta, hoje, tá certo? Numa escala que vai de 1, né, a 5, sendo 1 nada aborrecida, tá certo? E 5, muito aborrecida. Que nota você dá para o dia que foi hoje? Ah, o dia foi 5, foi muito aborrecido. Ah, 1 foi nada aborrecido, tá certo? Então, ou seja, é uma graduação que a gente estabelece, né? Então, essa é uma escala que a gente chama de intervalar. Então, ou seja, só pegando o gancho para a gente poder avançar em cima disso. Então, eu mostrei para vocês e a gente colocou essas informações na aula passada. Ou seja, quando eu tenho uma pergunta em que as respostas estão em escala nominal, significa que os itens são nomes, né? Por exemplo, masculino e feminino. E aí o que acontece? A pergunta é sexo, as respostas é masculino e feminino. Eu não tiro média. Eu só vejo a frequência absoluta e a frequência relativa. Por que é o nome de frequência relativa? Porque é relativo a 100%. Né? Então, essa é uma frequência absoluta, frequência relativa, e eu também só posso ver a moda. A moda é o item que mais se repete. A mesma coisa aqui. Ah, mas aqui tem números, mas eu não posso tirar média de intervalo. Se eu quisesse tirar média aqui, cada pessoa tinha que entrar com o número da sua idade. Aí eu poderia tirar média, né? Numa outra circunstância, né? No que é uma escala ordinal. Numa escala ordinal, eu tenho nomes e muitas vezes eu vou colocar esses nomes numa ordem. Então, numa pergunta aqui, eu pergunto para a pessoa quais são os 2 itens mais importantes para a sua felicidade. Diga 1 para o primeiro e 2 para o segundo. Ah, primeiro para mim é saúde, depois é dinheiro. Ah, primeiro para mim é saúde, depois para mim é religião. Primeiro para mim é religião, depois é profissão. Então, ou seja, a pessoa dá uma ordenação nos nomes. Mas mesmo assim eu não posso tirar a média disso daqui. Eu só consigo ver a frequência. Quantas vezes um nome apareceu primeira vez, quantas vezes o nome apareceu pela segunda vez e assim sucessivamente. Moral da história. Essa escala é muito chata e evitem usá-la porque ela não ajuda em nada, certo? Se eu quero fazer uma graduação, eu vou utilizar uma escala intervalar ou uma escala de razão. A escala intervalar e a escala de razão são escalas que me permitem ver as frequências do item da escala, seja frequência absoluta ou relativa, e lógico, também a moda, né? Se eu tenho frequência, eu tenho a moda, e também me tirar a média e o desvio padrão. Desvio padrão eu não ensinei para vocês ainda, a gente ficou de ensinar isso na aula de hoje para vocês. Então vamos lá. Então a gente falou aqui, explicando uma escala de intervalar. Então, numa escala intervalar, eu tenho uma graduação de itens. E essa graduação ela é estabelecida por números.
os números têm que ter intervalos iguais, por isso que a gente chama de escala intervalar. Ele tem que ter uma graduação. Então, eu estou perguntando aqui, qual o grau de confiança que você tem nas fontes de informação abaixo para você auxiliar na decisão de compra de whey protein. Então, eu coloquei essas 8 fontes e para cada fonte, ou seja, cada fonte é uma pergunta e cada pergunta tem 5 possibilidades de resposta, que vai de 5, muito confiável, até 1, nada confiável. Perceba que os números têm uma graduação, né? Ou seja, quando eu tenho 3, o 3 está bem no meio. Eu não posso ter o 3 aqui na ponta, eu não posso ter 3 muito confiável e 5 médio confiável. Então, ou seja, o número, ele tem uma razão de existir, tá certo? A pessoa deu nota 4, porque ela sabe que o item mais alto da escala é 5 e o item mais 1 o mais baixo é 1. Ah, professor, a escala tem que ter 5 pontos? Não, você pode fazer a escala com a graduação que você quiser, tá? Eu posso fazer a escala de 3 pontos, mas 3 pontos eu acho ela muito estreita, não conseguimos ver a discrepância. Você pode trabalhar com escala de 10 pontos, que é muito comum, ou seja, de 1 a 10. Ou você pode começar do zero, que é uma escala que ficaria com 11 pontos, de 0 a 10 pontos, tá certo? Mas muitos pesquisadores dizem que a melhor escala para se trabalhar intervalar é quando ela tem uma graduação de 5 pontos, tá? Então, ou seja, tem pesquisadores que estudam o desempenho de escalas e dizem que uma escala de 5 pontos é uma escala que responde melhor para que as pessoas possam compreender e colocar a sua pontuação. E eu defendo não só uma escala de 5 pontos, mas também defendo a escala de 10 ou 11 pontos. Por quê? Porque a escala de 0 a 10 ou de 1 a 10 é uma escala que qualquer criança ela consegue ver de toda a sua trajetória escolar, porque ela muitas vezes viu essas notas no decorrer do seu percurso escolar, nota 9, 7, 5. Então, é uma escala familiar para as pessoas. Ah, eu posso começar com 0, posso começar com 10? Particularmente, eu evito começar escalas intervalares com 0. Por quê? Porque depende muito dos softwares estatísticos. Por exemplo, a maioria dos softwares estatísticos, né, considera o 0 como sendo um número. É o caso do Excel, por exemplo. Mas há muitas pessoas que vão utilizar o software, muitas vezes o Excel, acham que 0 não teria que colocar informação na planilha. E aí o que acontece? Causa um problema, entendeu? Quando você começa com 1, não. 1 você vai registrar. Então, o meu risco, muitas vezes, é de fazer uma pesquisa com pessoas e as pessoas, muitas vezes, parte delas, se eu comecei uma escala com 0, elas vão digitar 0. E outras não vão digitar o 0, porque acham que é 0, então pode deixar vazio. Não. No Excel, vazio é diferente de 0. Se eu tenho 5 números numa lista e 1 é 0, tá certo? Se eu não coloco 0 e for tirar uma média, né, se eu coloco só registro só 4 números, não registro 0, ele vai tirar a média por 4, não vai tirar a média por 5, tá certo? Então eu tenho que registrar o 0. Para que não haja esse problema, eu prefiro começar as escalas com 1, tá? Professor, posso começar negativo? Pode. Você pode ter uma escala de 5 pontos, você pode ter -2, -1, 0, 1 e 2. Mas, particularmente, comece a escala com 1 e vá em diante, tá certo? Contanto que o intervalo seja igual. 1, 2, 3. Eu posso fazer 1, 3, 5, 7, 9? Pode. Eu posso fazer 5, 10, 15, 20, 25? Pode, tá certo? Contanto que os intervalos sejam iguais. Você não pode fazer, por exemplo, 5, 7, 10, 15, 20. Ou seja, tem que ter intervalos iguais. Se é de 5 em 5, é de 5 em 5. Se é de 2 em 2, é de 2 em 2. Por isso, para não ter dúvida, faz de 1 em 1. Faz de 1 em 1 que não tem problema de jeito nenhum, tá certo? Resolve o teu problema. Então, isso é o que nós chamamos de escalas intervalares. As escalas intervalares permitem já que a gente veja a frequência de cada item e permite a gente tirar a média. Então, o que é a média? Olha só,
Em cada uma dessas perguntas, a opção, se todo mundo marcasse 1, a média seria 1. Ou seja, se todo mundo marcasse 5, a média seria 5. Como algumas pessoas marcaram 5, outras 4, outras 3, outras 2, outras 1, eu vou ter uma média diferente, né? Então, a média é o resultado do grupo de pessoas. Olha só, nessa fonte de informação, o item menor é 1 e o item maior é 5. Significa que a média sempre vai dar entre 1 e 5, que é o que aconteceu. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a medida de dispersão da média. Veja só, eu só posso ter desvio se eu tiver média, tá certo? Então, ou seja, moral da história, eu posso fazer a média sem precisar do desvio. Mas eu só posso ter desvio se eu tiver a média. Ou seja, é aquela coisa do tipo assim, você está dirigindo e tem um cachorro, tá certo? Então você desvia do cachorro, tá? Então, ou seja, o desvio padrão é o desvio que você faz e a média é o cachorro. Então, ou seja, se você não tivesse o cachorro, você não desviaria. Então, não teria desvio padrão. Eu só posso ter desvio padrão se eu tiver média. Olha que coisa interessante aqui. Olha esse caso aqui para vocês. Olha só. Aqui são vocês. Quantos alunos eu tenho na live aqui? Peraí. Nem peguei aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu tenho 10 de vocês aqui, tá certo? Então, olha só que interessante. 10 de vocês. E aí, todos os 10 tiveram a seguinte coisa. Na disciplina, digamos, do Lucato, metade de vocês tirou 0. Tá certo? Ô, professor, que chato, mas aconteceu. Metade tirou 0 e a outra metade tirou 10. Tá certo? Tirou 10. Beleza. Na minha disciplina, todo mundo tirou 5. Certo? Todo mundo tirou 5. Tá? Então não tem discrepância. Então o que acontece? Quando eu for tirar a média da turma, porque isso é um ponto interessante, só existe média de grupo. Não existe média individual. Ah, professor, mas a média para passar na faculdade é 7. Não é média, amor. A palavra está sendo usada errada. A palavra é nota. A nota para você passar numa disciplina é 7. Você pode considerar média, porque você vai pegar a nota do primeiro semestre, mais a nota do segundo semestre, então tem uma média. Aí sim. Por que média? Porque você tem duas notas. Para eu ter uma média, eu tenho que ter no mínimo duas coisas para poder considerar. Então, por exemplo, eu hoje almocei um frango inteiro, tá certo? E a Raíssa não almoçou nenhum frango. Em média, nós comemos meio frango, tá certo? Então, ou seja, para ter média, eu tenho que ter pelo menos duas observações, tá? Então, por isso que a gente diz, ó, você pode, correto, a minha nota no primeiro semestre foi 7. A minha nota no segundo bimestre foi 8. Eu passei com média 7,5, porque é a média das duas notas, tá certo? Então, ou seja, eu não tenho média no primeiro bimestre, eu não tenho média no segundo bimestre. No primeiro bimestre você tem nota, no segundo você tem nota. No final do semestre é que você tem média. Beleza? Nós tínhamos os termos erradamente. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Olha que interessante. Vocês têm aqui o seguinte, é vocês aqui. Na disciplina do Lucato, metade de vocês tirou 0 e metade tirou 10. Tá certo? Qual vai ser a média da turma aqui? A média dos 10 alunos. Ó, a média dos 10 alunos, se eu pedir aqui a média, ó, a média vai ser justamente eu pegar as notas dos alunos, deu média 5, tá certo? E qual vai ser a média aqui? A média vai ser 5, tá certo? Agora, qual foi dos dois grupos em que os alunos tiveram desvio da média? Foi na disciplina A ou na disciplina B? A?
Exato, porque olha só, na disciplina B, a média foi essa, nenhum aluno desviou da média, tá certo? Não houve desvio da média. Todo mundo ficou com a mesma nota, porque ninguém tirou nota diferente, então não tem desvio. Então, o desvio padrão é uma medida que me permite ver quanto as pessoas estão desviando da média, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho um desvio baixo, eu digo que as pessoas têm um pensamento, têm uma propensão de serem mais homogêneas. Quando as pessoas têm um desvio mais alto, significa que as pessoas têm uma, como é que se diz? Tem Dispersa. exatamente, elas são mais dispersas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Obrigado pelo disperso. Nesse caso aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Eu vou pedir aqui o desvio padrão. Então, eu vou pedir aqui o cálculo, né? Pedir um cálculo e vou pedir o desvio da população, né? Pedir o desvio de PA, que é o desvio padrão da população, que ele é mais justo aqui. Então, eu pedi, tá certo? Selecionei os dados. Ó, não teve desvio, o desvio foi 0, tá certo? E aqui, vou pedir também o desvio padrão da população. Pedi, selecionei os dados e o desvio foi 5. Por quê? Ele disse, olha, teve gente que tirou 0, se desviou 5 pontos da média. E teve gente que tirou 10, está desviado 5 pontos da média, tá certo? Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu isso. Na disciplina A, todo mundo, desculpa, na disciplina B, todo mundo ficou aqui agrupado. Na disciplina A, teve um grupo que tirou 10 e um grupo que tirou 0. Então, ou seja, houve uma dispersão. Então, na disciplina A, os alunos estão mais agrupados, estão menos dispersos, estão mais homogêneos. Na disciplina B, na disciplina A, tem um grupo que tirou 10 e tem um grupo que tirou 0. Então, os alunos estão dispersos. Moral da história. O desvio padrão permite a gente ver a dispersão dos grupos, né? Deixa eu pegar um caso bem interessante aqui para vocês verem que a gente trabalhou na quinta-feira passada. Olha que legal isso aqui. Só um instante. Né? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Aqui foi aquelas notas que a gente viu da turma de PP e da turma de marketing na minha disciplina, tá certo? Então, vamos pegar aqui o seguinte. Ai, meu Deus. Vamos pegar na turma de PP. Na turma de PP, vamos pegar a média deles, né? Só um instantinho que tá. Só um instantinho que deu problema, tá certo? Deu síndrome de Ludmilla, tá certo? Caiu na piscina durante a live, tá? Que merdinha. Vamos lá novamente. Beleza. Pronto. Estamos aqui. Então, o que que temos? Vamos ver aqui a média. Então, a média, vamos ver a média da turma de PP na minha disciplina. Eu vou selecionar a média da turma. As pessoas tiraram essas notas aqui. A gente já viu as frequências, né? A gente viu que a moda foi 8,5. 7 pessoas tiraram nota 8,5, né? Uma pessoa tirou nota 5, uma pessoa tirou nota 6, uma pessoa tirou nota 7, uma pessoa tirou nota 8, uma pessoa tirou nota 9, outra pessoa tirou nota 9,5. Vamos ver a média. Então, eu vou selecionar a função, ó. Selecionei a célula, a função e vou pedir a média. No que eu pedi a média, selecionei aqui os dados, ele viu para mim, ó. A média da turma foi nota 8. Agora, vamos ver o desvio padrão. O desvio padrão da turma. O desvio, numa nota que vai de 0 a 10, a média da turma foi 8, e vamos ver o desvio padrão. Então, eu vou pedir aqui o desvio padrão da população, certo? Então, selecionei aqui os dados e pedi o desvio padrão da população, e o desvio padrão foi, ó, 1,20, tá certo? 1,21.
Então, ou seja, isso aqui está dizendo que as pessoas tiveram nota, tá certo? 8 menos aqui, e aqui tem 8, meu Deus, está acabando aqui já já. 8 mais isto. Então, aqui é o seguinte, quando eu vejo desvio padrão, eu estou vendo o seguinte, ó, uma medida de um desvio padrão significa que 2/3 das pessoas, né, 2/3 do grupo teve nota entre 7,79 e 9,21, tá certo? Que foi, de certa forma, o que aconteceu, ó. Só teve uma pessoa que ficou com a nota acima de 9,21 e eu teve 2 pessoas que ficou com a nota abaixo de 6,79. Ou a maioria das pessoas, né, 2/3 ficaram aqui dentro, né? Então, essa foi o desvio padrão. Vamos ver agora vocês. Na turma de vocês, vamos ver a média, né? Então, a média da turma de vocês, vou pedir aqui a média, ó. A média foi 8,97, ou seja, vocês tiveram, em média, o grupo de vocês teve uma nota, em média, melhor do que a outra turma, ou seja, o desempenho da turma foi melhor do que a outra. E vamos ver agora o desvio padrão, certo? O desvio padrão, vou pedir o desvio padrão da população, ok. Selecionei os dados e o desvio padrão foi 0,78, ó. 78. Então, o que significa? Ó, a outra turma, tá? A outra turma teve média 8 e desvio padrão 1,21. Vocês tiveram nota 8,9 e o desvio padrão 0,78. Ou seja, 2/3 da turma teve nota que ficou entre 8,2 e 9,7, tá certo? O que significa que, olha só, o que significa que esse desvio padrão de 0,78 e da outra turma de 1,20? O que significa, galera? Significa que a turma de PP teve uma dispersão maior que a nossa. Exatamente, vocês tiveram um resultado. Além da nota de vocês ser maior, em média, a turma foi mais homogênea. Isso é muito legal, tá certo? Houve menos dispersão. Então, quanto menor o desvio padrão, menos disperso é o grupo, tá certo? Então, esse é o papel do desvio padrão, tá bom? Beleza. Que legal isso daí, isso é muito bom. Vamos continuar vendo o nosso slide, tá? Então, no slide, a gente trabalhou esses dados. Olha que interessante, né? Vejam só, tá? Aonde, em qual, veja só aqui, a fonte de informação mais bem avaliada, de maior confiabilidade, foi os médicos e nutricionistas, 4,56, tá certo? E qual é o outro dado que está reforçando essa informação? O desvio Por quê? O que o desvio está dizendo? está dizendo que está mais concentrado. Exato. Olha, seja, das fontes, não só a média foi mais alta, mas o desvio foi menor, tá vendo? Ó? É o que tem o menor desvio, tá certo? Ou seja, porque eu poderia ter aqui, na avaliação de terceiros, uma média menor, mas as pessoas podiam tudo estar mais concentrado aqui. Elas estão mais dispersas. Ó. Se você for ver aqui os médicos e nutricionistas, 67% confia totalmente, 67% da amostra, e 24% confia da nota 4, tá certo? Ou seja, há uma forte concentração. Eu poderia ter essa forte concentração aqui, ó, entendeu? Então, se todo mundo tivesse concentrado aqui, eu teria também uma média entre 3 e 4. Mas acontece que houve uma maior dispersão do resultado, né?
Então, ou seja, isso é muito interessante. Então, a média ajuda, desculpa, o desvio ajuda na leitura da média. Então, eu posso ler as informações, tá? Só pela média. Só pela média eu posso ler a informação. Quando eu coloco o desvio, ele auxilia na leitura da média. Agora, se eu tivesse só o desvio, ficava complicado. Como é que eu vou analisar o desvio? Porque o desvio é o desvio da média. Por exemplo, é 0,74. Poxa, o desvio é pequeno. Mas é desvio de quê? Eu não sei de onde ele está desviando, tá certo? Então, ele está desviando desta nota que foi estabelecida, tá? Então, isto é o que a gente chama do papel da média e do desvio. Eu só posso ver média e desvio em perguntas de natureza nominal ou intervalar? Intervalar. Intervalar. Nas perguntas de natureza nominal, eu não posso ver o desvio. Eu só vejo as frequências e a moda, tá? Ah, professor, mas na pergunta intervalar a gente pode ver as frequências? Pode, tá aqui, eu mostrei para vocês, ó. Aqui são justamente as frequências, ó. Aqui é a frequência relativa, ó. 1% das pessoas marcaram nada confiável para nutricionista, enquanto 67,5% marcou muito confiável, né? Então, isso aqui é a frequência, só que a frequência é relativa, tá bom? A outra escala, ó, aqui é a mesma coisa, isso também é uma escala, só que não é uma escala de 5 pontos, como essa que eu passei, é uma escala de 10 pontos, e é uma escala bipolar. Por que bipolar? Porque ia ser muito complicado desenvolver protocolos verbais para os 10 itens. Por exemplo, é mais fácil eu construir 5 itens e colocar um protocolo verbal para cada um dos itens. Mas em 10 itens, já pensou, eu quero ver aqui, nada importante. Muito pouco importante. Pouco importante. Um pouco menos importante. Sabe o que ia ser muito complicado, né? É muito difícil, numa escala de 10 pontos, você desenvolver 10 protocolos verbais. Então, você coloca os protocolos verbais só nas pontas, ó. Nada importante, muito importante. Aí, então, a gente está perguntando, ó, qual critério você utiliza ou já utilizou para a compra de whey protein? Por exemplo, qual o peso, né? Qual percentual de proteína? É nada importante ou muito importante? Quantidade de carboidrato? É nada importante ou muito importante? Sabor? É nada importante ou muito importante? Então, olha só. Aqui, a gente está vendo as médias, né? Qual foi o atributo mais que teve a maior média, mais importante? Percentual de proteína. Qual é o atributo menos importante? Tá certo? Marca importada, tá certo? E é muito interessante porque, olha só, com um desvio o desvio dele foi mais alto. Um desvio, olha só, aqui o percentual de proteína foi o desvio mais baixo, 2,03, numa escala que vai de 1 a 10, né? E aqui o marca importada teve um desvio de quase, olha só, quase 1 grau a mais, 2,75. O que significa? Significa que eu tenho pessoas que acham, né, na amostra, tenho pessoas que acham mais importante e outros que acham menos importante. Ou seja, a amostra para esse item, marca importada, ela é mais dispersa. Enquanto que para o percentual de proteína, a amostra ela é mais concentrada. Ou seja, ela não é só o item mais importante, como a amostra é mais concentrada. Ó, por exemplo, a gente vai encontrar aqui um tipo de proteína, olha só. O tipo de proteína, ele não teve a média mais baixa, né? Mas ele teve o segundo maior desvio, ó, 2,64. Só perdeu para o 2,75, tá certo? Ou seja, não significa que quando aumente a média diminui o desvio. Nada disso. Porque eu posso, muito bem, como eu disse aqui, se todo mundo tivesse respondido aqui dentro, tá certo? Ou só aqui dentro, uma grande maioria aqui dentro, eu teria este tipo de média
mas teria um menor desvio, tá certo? Então, o desvio tem esta natureza. Ele permite a gente facilitar a compreensão da média, tá bom? O nosso link vai cair agora,